Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre o Remo, que teve especulações envolvendo um meio-campista que teve passagens pelo Paysandu, também outro atleta que acabou acertando, né, com o rival e que esteve na mira do Remo, que acabou não chegando para a Série C. Enfim, esse atleta aqui está no Vila Nova, será que ainda poderia chegar? Como que tem sido a sua fase? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes e também depois dessa vitória importantíssima contra a Ferroviária, que aí coloca o Remo numa parte de cima da tabela, de olho no G8 e numa classificação, numa reta importante, né, da primeira metade do campeonato, ainda mais nessa fase de grupos que é extremamente importante, antes de uma janela abrir, o que na minha opinião não significa que o time está bom, que não precisa mais de reforços, mas dá uma respirada e que mostra, né, que vai conseguir sim, com a chegada de mais 3, 4 peças cruciais, dependendo até brigar, né, por uma posição mais acima, um G6, um G4, mas pelo menos um G8 já está encaminhando para essa reta final, diferente, né, do que foi nas últimas temporadas. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Leão, para a gente chegar aqui a essa meta de 60 mil inscritos no YouTube. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, considere aqui se inscrever, deixar seu like, que certamente nos ajuda bastante, beleza? Então, bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, quero deixar aqui essa matéria primeiramente falando sobre o Remo, né? Tá aqui, ó. Remo vence o Ferroviário no Bainão e se aproxima do G8 do Campeonato Brasileiro. Notícia aqui interessante, depois dessa vitória não foi fácil, né? Sofrível aí no finalzinho, mas conseguiu aí realmente um desempenho interessante que dá para pensar num acesso para essa atual temporada que tem que acontecer, né? Vou deixar aqui então a classificação geral da Série C do Campeonato Brasileiro, tá aqui com 13 pontos conquistados, 3 de diferença para o Ipiranga e Londrina, que ocupam aí a 8ª e 9ª posição, respectivamente. Então eu acho que uns 4, 3 jogos já dá para pensar em se consolidar nesse G8, por exemplo aqui, ó, tá bem distante ainda, né, por exemplo, desses 4 aqui com 21 pontos, Ferroviária, Botafogo, São Bernardo e Atlético, fora o Volta Redonda que está com 2 pontos de vantagem na liderança, mas o Atlético com um jogo a menos, apesar do resultado ruim, né, 4-1 para o São Bernardo no último jogo, eu acho que tem um bom potencial. E foi um jogo direto, né, contra o Ferroviário em casa, porque o Ferroviário tinha 11 pontos e a equipe do Remo tinha 10, então conseguiu aí passar. Tá aqui a sequência então do campeonato, com os 4 sendo rebaixados, com a equipe do Confiança, CSA, Caxias e São José, mas ainda com muitos jogos pela frente na competição. Próximos compromissos do Remo, vamos estar aqui aparecendo para vocês. Tem aí então essa sequência na próxima segunda, dia 8, daqui uma semana, contra a equipe do Caxias, fora de casa, e Ferroviário fora. 2 partidas bem complicadas, assim como as duas que teve também, né? A ABC e a equipe do Ferroviário não é nada fácil, porém tem conseguido fazer os jogos que, por exemplo, essa vitória contra o Ipiranga, que está em 8º lugar, contra o São Bernardo, que foi difícil, mas você dá pra ver que tá tendo, né, uma sequência dos últimos jogos até que interessantes, desde essa partida aqui, ó, contra a equipe do Sampaio Corrêa fora, que aí conseguiu um feito importante. Se você for ver de lá pra cá, né, foram 2 derrotas, mas 3 vitórias em compensação, 2 em casa e 1 fora. Então tá aqui a sequência, né, de próximos jogos aparecendo para vocês. Você tá confiante para essas partidas? Não tá? O que você tem a dizer também desse último duelo, né, do Remo, vitória aí por 2-1, se você vê que pode ter um potencial, né, com o Janderson aí vivendo uma fase interessante para a sequência do ano, pode deixar sua opinião aqui embaixo. E aqui na Esportiva também você pode dar o seu palpite para a sequência dos próximos jogos. Eu até fiz uma aposta aqui na equipe do Remo, deixa eu ver se eu acho ela aqui agora, porque eu tinha deixado isso antes para vocês, mas eu quero ver se eu acho aqui. Não acho que é essa, 1.32, foi do Brasil. Vamos ver se eu deixei ela salva aqui ou não, né? Aqui, ó, fiz aqui sim, R$10, voltando 18,50, 1.35 estava pagando a vitória do Remo. Fiz aqui minha aposta, me deu muito bem. Podia até colocar um valor mais alto, né? Mas tá bom, R$10 aqui. 8,50, né, de lucro para esse próximo jogo. Então vamos aqui, como que funciona? Você vem aqui, vem em Futebol Brasil, Série C, muito fácil, intuitivo o site aqui da Esportiva. Você pode começar a partir de R$1 e tá aqui então a sequência para os próximos jogos. Tá aqui, ó, vitória do Remo fora pagando 3,30 contra o Caxias fora de casa. Tá aí com uma cotação interessante, né? Ainda não tá com as opções que vai chegar na próxima semana, né? Com o empate ou o Remo vencer, com uma cotação bacana. Então vamos aqui, ó, 3,30. Vamos colocar aqui uma vitória do Remo fora de casa. Deixa eu apagar aqui essa vitória do Brasil contra a Colômbia. Vamos lá. Se eu colocar R$30, voltaria quase 100. Vou colocar aqui um valor mais baixo, vamos colocar 3,30, vamos colocar os R$10 lá que nós tínhamos colocado, voltaria 33 a cada real apostado. Lembrando que você pode começar a apostar a partir de R$1. Se eu colocar aqui 5, por exemplo, e o Remo vencer, voltaria 16,50. Já finalizei aqui minha aposta. Lembrando que você pode apostar na sequência, né, da Copa América, também os jogos da Eurocopa. O link da Esportiva está aqui embaixo na descrição. Então bora lá falar de 2 notícias interessantes aqui para vocês. Primeiro, eu acabei fechando ele aqui, mas é do Paulinho Boia, que teve essa especulação
na equipe do Remo e acabou indo para o Paysandu. Então, eu vou deixar até os créditos aqui para o portal O Legado Azulino, que trouxe aqui no YouTube. Valeu demais aí, um abraço para ele. Que o Paulinho Boia foi um nome especulado na equipe do Paysandu, mas na equipe do Remo, só que ele acabou indo para o Paysandu porque não tinha interesse de jogar na Série C do Campeonato Brasileiro. É um bom jogador? Olha, falta uma sequência, né, de jogos na sua carreira desde quando surgiu na equipe do São Paulo. Seria uma contratação importante, sem dúvidas, mas eu diria que é uma incógnita ainda qual vai ser o tipo de jogador que vamos ver, né, nessa atual temporada. Ele pode jogar de ponta direita, ponta esquerda, jogou Paulistão pelo Mirassol, 9 partidas e 1 gol. Ano passado já tinha passado na reta final da Série A pelo América, só 7 partidas, também um tempo lá no futebol japonês, com um total de 16 jogos, 3 gols marcados e uma assistência. Jogador que, igual eu falei, quando surgiu no São Paulo, era, nossa, uma promessa muito grande, né? De dar certo, assim, de nível de seleção brasileira, desde as categorias de base, foi convocado para alguns torneios, né, com a seleção. No profissional, pelo São Paulo, foram apenas 17 jogos e 1 gol marcado. Passou também no Portiponense, São Bento, lá do futebol paulista, voltou para o São Paulo, passou no Juventude aqui, ó, que eu lembro até que ele foi bem. 2021 na Série A, se não estiver enganado, 20 partidas, 3 gols, foi pro Metalist, aí teve aqueles problemas lá na Ucrânia, e depois foi pro América, e aqui nós já sabemos. Enfim, você acha que seria uma peça importante para a equipe do Remo? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, lembrando que ele foi vendido por quase 10 milhões de reais, né, do São Paulo para o Metalist, porque ele vivia uma fase realmente interessante no Juventude, mas desde então não vem conseguindo jogar aquilo que era de se esperar. Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Mais um que eu quero falar aqui com vocês é sobre o meio-campista Giovani, que é um volante, né, basicamente. Tá aqui, ó. Já passou no rival no Paysandu no ano passado, onde até conseguiu acesso, foram aí 28 jogos pelo rival. Nesse ano foi para o Santo André, no Paulistão, da primeira divisão, 10 partidas e uma assistência, e aí no Vila Nova, nessa atual temporada, com 12 jogos disputados, inclusive foi titular no clássico contra o Goiás, dia 29, vinha de uma sequência revezando titular e reserva. Teve essa especulação, lembrando que na Série B já tem 12 jogos, não pode jogar mais para outro clube. É aquela coisa, se chegasse, você acha que seria uma boa opção? Olha, eu acho que sim. A grande questão é, vai ter um avanço ou não com essa história? Que até agora não tivemos muitas atualizações sobre isso. O Giovani tem 25 anos, tem vínculo, pelo que eu vi aqui, com a equipe do Vila Nova, porque já tinha terminado, né, o seu contrato com a equipe do Ceará, que ele estava emprestado até o Santo André nesse ano, e também para o Paysandu no ano passado. No Ceará até que teve alguma sequência de jogos, foram quase 55 partidas pela equipe, no time principal, passou também pelo Ituano, Ceará, Grêmio na categoria de base, e pelo Vila Nova nesse ano com 12 jogos disputados, 12 na Série B, 10 no Paulistão. Enfim, vamos esperar. Acho que para meio campista central é uma opção interessante porque ele joga pelo lado esquerdo, né, um volante canhoto. Então eu acho que seria uma opção interessante. Não sei se é fácil de tirar ele do Vila Nova, porque acho que o Vila já jogou, né, desde esse último jogo contra o Goiás. Vamos ver aqui, ó. Foi esse último jogo contra o Goiás, dia 23, e aqui dia 29 contra o Curitiba. Ele foi relacionado, deixa eu ver aqui. Ah, não, foi, né? Eu tava estranhando. Contra o Goiás foi reserva e Curitiba titular. Então, eu tô confundindo aqui o símbolo. Então aí, cara, para ele ser titular nesses últimos jogos já mostra que não vai ser fácil. Mas deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários. O que você tem a dizer também sobre essas opções de reforços, né? Até aqui especulado, então, ponta, um volante, que é uma das principais, né, prioridades do Remo. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo que eu já trouxe aqui no canal sobre outros setores que devem chegar reforços e sugestões para o meio, para meia de criação, ponta direita, centroavante, tá tudo aqui aparecendo na tela. O link da Esportiva para você começar nesse próximo jogo contra a equipe do Caxias está aqui embaixo na descrição e nos vemos no próximo. Valeu!